Queridos, hoje nós iremos meditar aqui em Lucas capítulo 9, apenas o verso 10 e o verso de número 11, tá certo? Lucas capítulo 9, o verso 10 e o verso de número 11, e vamos ver o que Deus tem a falar ao nosso coração através desse texto. Gostaria que, se você quisesse pegar aí a sua Bíblia, pudesse pegar aí para nos acompanhar aqui juntos, né? Deixa eu só colocar um negócio aqui, para que a gente pudesse aprender junto aqui da palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 9, verso 10 e o verso 11. Diz o seguinte: a palavra do Senhor: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para a meditação nesta manhã. Pai querido e eterno, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, aquilo que nós iremos meditar nesta manhã. Nós precisamos ouvir Tua voz, nós precisamos nos alimentar de Ti. Senhor, que a Tua palavra penetre em nossos corações. Dá-nos a Tua graça, nos ilumina com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quero, antes da palavra aqui, mandar um abraço também para o meu querido irmão Sandro, que está nos acompanhando nesta manhã. Ele manda aqui a graça e a paz. Deus abençoe grandemente a sua vida, Sandro, a vida da nossa irmã Gilvânia e aí dos seus filhos, né? Laura e Guilherme. Então vamos aqui, irmãos, meditar um pouquinho na palavra do Senhor em Lucas. Diz a palavra do Senhor aqui que, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E a grande pergunta aqui é: regressaram de onde, né? Regressaram de onde? Se nós voltarmos para o começo do capítulo 9, iremos perceber que os discípulos, eles foram convocados por Cristo para irem anunciar o Evangelho, para curar os enfermos, para expelir os demônios. E aí eles foram e fizeram a obra. E aí, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus Cristo tudo o que eles tinham feito. Em outra passagem vai nos mostrar que eles voltaram, maravilhados com aquilo que eles realizaram por intermédio do nome e da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante nós percebermos que eles não foram na autoridade deles. Eles não foram pregar o Evangelho pelo poder deles, simplesmente pela vontade deles, mas eles foram chamados, convocados por Cristo, na autoridade de Cristo. Eles expeliam demônios, curavam enfermos, pregavam o Evangelho. E aí nós também, quando entendemos que somos chamados por Deus, entendemos a nossa missão, nós não iremos na autoridade nossa, mas na autoridade de Cristo. Nós iremos pregar o Evangelho, iremos falar de Cristo, porque Ele nos chama para isso. E quem nos fortalece, quem nos capacita, quem nos orienta, quem nos dá as armas para que nós possamos pregar o Evangelho é o próprio Cristo. O Espírito Santo age na nossa vida para que a gente faça esse trabalho. Então, os discípulos aqui voltaram, os apóstolos voltaram, com certeza maravilhados do que eles realizaram por intermédio de Cristo Jesus. O texto continua dizendo o seguinte, e levando-os consigo, Jesus Cristo leva eles, os apóstolos, consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida, Jesus se retira. Interessante que no verso 11 vai dizer: mas as multidões, ao saberem,
seguiram-no, né? Aonde Jesus ia, sempre as pessoas estavam atrás de Cristo para poder ouvi-lo, poder receber algo da sua parte, né? Uma cura, alguém da sua família poder receber alguma bênção, poder também ter algum familiar que às vezes era endemoniado e sabia que Cristo ele expelia demônios, e para também ouvir a mensagem que Cristo tinha para falar, né? Sempre a multidão ia atrás de Cristo, né? E aqui diz que, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então eu gostaria de pensar um pouquinho, principalmente nessa última parte aqui do texto, que está relacionado ao reino de Deus, né? Eu, quando li esse texto, eu ficava a me perguntar o que é que Jesus falava, né? Aqui diz que Jesus Cristo falava a respeito do reino de Deus. E aí eu me perguntava, o que é o reino de Deus? Eu vou estudar sobre isso para que eu possa entender um pouquinho e levar para as pessoas esse assunto. Então, vamos falar nesta manhã sobre o reino de Deus e vamos ver aqui o que a gente pode aprender sobre o reino de Deus. A Bíblia, em vários lugares do Novo Testamento, ela fala sobre essa questão do reino de Deus, né? Jesus Cristo, quando começou a pregar, ele disse: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. As bem-aventuranças falam também, né, sobre a questão de receber o reino de Deus aqueles que são bem-aventurados, bem-aventurados humildes, né, porque deles é o reino dos céus. Outra coisa que a gente precisa entender, né, que para mim particularmente não existe diferença entre reino de Deus e reino dos céus, né? Tem pessoas que fazem essa distinção. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Mas eu entendo pelas escrituras que reino dos céus e reino de Deus significa o mesmo reino. Então nós vamos ver nesta manhã um pouquinho sobre essa questão do reino de Deus. Quero mandar um abraço aqui também para minha querida irmã Olga, que está nos acompanhando também, está mandando aqui, dando um amém aqui. Deus abençoe grandemente, Olga, a sua vida. Um abraço para o meu querido irmão Paulo Belarmino, né? Estou devendo até uma visita, nunca mais fui na casa dos irmãos aí, nunca mais conversei com o irmão Paulo. Espero em Deus nesses dias aparecer por aí. Então vamos ver aqui a questão do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus, irmãos? O que é o reino de Deus? Você já se perguntou? Você já parou para dizer? Jesus sempre falava sobre o reino de Deus, né? Reino de Deus, reino dos céus. Parábolas e parábolas, né? O reino de Deus é comparado a isso, o reino de Deus é comparado àquilo, né? O reino de Deus é comparado ao semeador que saiu a semear. As pregações de Cristo, né? Sempre falava sobre o reino de Deus. Quando Jesus Cristo estava com as multidões, como o texto diz aqui, falava sobre o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus, irmãos? Então vamos ver aqui. Na Bíblia, o reino de Deus é um reino espiritual, que um dia dominará tudo. Esse reino começa agora, ou começou em Cristo Jesus, né? E começa dentro do coração de cada pessoa que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então entendemos primeiro que o reino de Deus é um reino que é espiritual. Mas um dia esse reino que é espiritual, ele se tornará visível para todos. Cristo é esse rei que reina. Cristo é aquele que domina todas as coisas. Ele disse: eu tenho autoridade nos céus e na terra. Porém, esse domínio de Cristo e esse reino de Cristo, na atualidade, é um reino invisível. Embora Cristo esteja reinando. Mas um dia, esse reino, ele dominará todas as coisas. Quando houver um novo céu e uma nova terra, será um reino
não mais simplesmente espiritual e invisível, mas um reino visível para todos. Deus reina sobre tudo. Nada acontece sem a sua permissão. O mundo todo pertence a Deus, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Mas quando o pecado entrou no mundo, nós nos rebelamos contra a soberania de Deus, ou seja, contra o seu reinado. Deus continua sendo o rei sobre tudo, mas enquanto nós estamos no pecado, rejeitamos sua autoridade sobre nós. Tornamo-nos escravos do pecado e do diabo. Mas Deus enviou Jesus Cristo para restabelecer o reino através de sua morte e ressurreição. Quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador deixa de pertencer ao reino das trevas e passa agora a pertencer e ser cidadão do reino de Deus. É o que diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, resumidamente, o reino de Deus é isso. É um reino onde o rei é Deus e ele domina sobre tudo e sobre todos. Embora o homem tenha se rebelado contra Deus, que é o rei, e vive por causa do pecado longe de Deus, mas Deus, sendo misericordioso, gracioso, enviou o seu Filho Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para resgatar aqueles que são os seus servos, seus súditos, para viver nesse reino. E nós entendemos que esse reino é um reino invisível, é um reino espiritual, no momento, mas um dia será visível para todos. Cristo reina em nossos corações, mas um dia Cristo reinará com todos nós visivelmente. É aquela história que os teólogos falam, É o já e ainda não. O já e o ainda não. Cristo já reina em nossos corações, mas um dia Ele, quando voltar, irá reinar sobre tudo e sobre todos visivelmente. Então vamos ver aqui, queridos, algumas características do reino de Deus. Algumas características do reino de Deus. Primeira característica que a gente pode mostrar aqui é que o reino de Deus, ele está dentro de nós. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 10 e o verso 20, o reino de Deus está dentro de cada um de nós e é revelado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 10 e o verso 20 vai nos dizer isso. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, nós participamos desse reino, onde o rei é Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E esse reino, ele está dentro de cada um de nós, daqueles que têm Jesus como seu Salvador, que tem Jesus como o seu Senhor, como seu Kyrios, Como aquele que comanda, que domina a sua vida. O reino de Deus, ele também está na terra através de Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, trazendo a mensagem do reino, que é o Evangelho. Embora esteja na terra, ele não é terreno, é um reino celestial, é um reino espiritual. Marcos 1 e o verso 15, quando Jesus Cristo começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, Deixa eu trazer para nós aqui. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, o reino de Deus é chegado com Cristo Jesus. Está na terra,
Porque vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E Cristo é esse rei, e ele agora reina. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica desse reino, irmãos, é que não é um reino físico. O reino de Deus não é comida nem bebida. O apóstolo Paulo vai nos mostrar de forma maravilhosa algumas características desse reino. Romanos capítulo 14 e o verso 17 vai nos trazer aqui algo sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O que a gente entende aqui, irmãos? É que o reino de Deus não é algo físico, palpável, não se baseia nas coisas desta terra, em desejos humanos. Não, irmãos, não. E isso aí traz um leque, né, para a gente poder falar algumas coisas, né? Por exemplo, como a gente leu na devocional aqui, a questão de muitas igrejas hoje em dia, né, principalmente as neopentecostais, traz essa questão da teologia da prosperidade, né? Onde a preocupação maior é com o corpo, com as necessidades físicas, a questão da comida, da bebida, a questão do dinheiro, a questão do prazer, a questão de ter coisas materiais, né? Mas Cristo, a palavra do Senhor deixa claro que o reino de Deus não se trata de coisas humanas, terrestres, materiais aqui da terra. Não é isso, mas é o que? Primeiro, é justiça. E essa justiça desse reino, ela é baseada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos dá a sua justiça para que nós possamos adentrar nesse reino. O ser humano, ele é injusto por causa do pecado. Ele não consegue fazer a justiça que Deus exige. Então era necessário alguém que fosse justo, pudesse tomar o nosso lugar, pagar a nossa dívida, para que nós pudéssemos sermos justificados, morrer no nosso lugar. E aí Cristo faz isso. Cristo nos dá a sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o reino de Deus é feito de justiça, e da justiça de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, Ele nos dá a sua justiça para que a gente possa participar, entrar nesse reino de Deus. Segunda coisa, queridos, é que o reino de Deus é um reino de paz. A Bíblia diz que quando o homem peca, ele se afasta de Deus, ele se torna inimigo de Deus, e não há agora paz entre Deus e os homens. Há, pelo contrário, né? Um afastamento, e nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas Cristo Jesus veio trazer esse reino de Deus, nos mostrando que através dele nós podemos ser reconciliados com Deus, para que agora desfrutemos daquilo que o reino tem a nos oferecer, aquilo que o rei tem a nos oferecer. Então, em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. A mensagem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é reconciliação, para que nós possamos ter esse reino de Deus na nossa vida e participarmos desse reino. É através da paz, da reconciliação que Cristo veio nos trazer. Então, justificação, paz e alegria no Espírito. Nós sabemos que a alegria faz parte do fruto do Espírito, né? Que é amor,
paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, né? A mansidão, domínio próprio e também a alegria que o Espírito Santo nos traz. Alegria que não é segundo a vontade e os desejos humanos, e não de coisas humanas, mas é a alegria que vem no Espírito, de podermos entender o que Cristo fez por nós. O Senhor é a nossa alegria. O apóstolo Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O Senhor é a vossa alegria. Então, o reino de Deus não é de tristeza, mas o reino de Deus é de alegria. Isso não tira, irmãos, aqui a questão de passarmos por dificuldades, por sofrimentos, por angústias. No mundo tereis aflições, Cristo disse isso, mas a nossa alegria é independente de circunstância, porque a nossa alegria não é algo humano, mas nossa alegria é Cristo Jesus. Nossa alegria não é de circunstâncias da vida, mas é uma pessoa. O Senhor é a nossa alegria. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e a alegria no Senhor, no Espírito Santo. E elas são desenvolvidas no coração de cada um de nós pelo Espírito Santo. Por isso que nós dizemos, acabei de falar, que o reino de Deus é de dentro para fora, né? Começa em nós, está dentro de nós o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas são algumas das características do reino de Deus. Teria muito mais, tá, irmãos? Esse assunto, ele é muito vasto. Existem livros e livros escritos falando sobre a questão do reino de Deus, né? E o que significa o reino de Deus para nós que somos cristãos, que somos evangélicos? O que nós podemos aprender, né? O que significa o reino de Deus para os cristãos? Então vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, o reino de Deus significa que ele é o nosso lar. 1 Pedro capítulo 2 e o verso 11 vai nos mostrar isso. Deixa eu ler aqui para nós. 1 Pedro, se você quiser pegar também sua Bíblia aí, ler conosco, tá certo? Fique à vontade. 1 Pedro capítulo 2 e o verso de número 11 vai dizer: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós, aqui na terra, queridos, somos peregrinos, somos forasteiros. Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, ele vai nos dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, a nossa morada, o nosso lar é o reino de Deus, para onde nós estamos peregrinando, estamos indo, né? Como forasteiros. A nossa morada, o nosso lar não é simplesmente aqui na terra. A Billy Graham, né? Ele tem uma frase muito famosa, né? Que diz que quando nós morremos, nós voltamos para o nosso lar, nós voltamos para Cristo Jesus. E realmente, quando nós morremos, para nós não é o fim, é o começo de uma eternidade com Cristo Jesus. Então, o reino de Deus é o nosso lar. Nós somos peregrinos, somos forasteiros, como tem alguns hinos, né, do nosso Salmos e Hinos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, né? Outro hino diz: peregrinando por sobre os montes. Ou seja, irmãos, o nosso lar não é aqui,
mas são as mansões celestiais. Cristo nos preparou este lugar para a glória de Deus. Segunda coisa, irmãos, que significa para nós o reino de Deus. O reino de Deus, ele significa para nós esperança. Esperança. É algo que nós esperamos, é algo que nós ansiamos, que nós desejamos. É um dia estarmos com Cristo e reinarmos com Ele para todo sempre. É poder servir a Cristo, vendo, como diz aquele hino, o rosto de Cristo, um dia o verei face a face e desfrutaremos dessa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós entendemos que o reino de Deus é esperança para cada um de nós. Outra coisa, o que significa o reino de Deus para os cristãos? Irmão, significa dizer que o reino de Deus não é algo fictício, mas é algo real. Para nós, não é conto de carochinha, mas é algo real. João capítulo 14 traz isso para todos nós. É uma realidade futura e uma realidade presente. E aquela questão que eu falei, já e ainda não. Então todos nós entendemos e cremos na realidade do reino de Deus. E nós como agentes desse reino, que todos nós somos agentes, somos embaixadores, como o apóstolo Paulo diz, somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos anunciar esse reino, não podemos nos calar, não podemos simplesmente, não, porque eu faço parte desse reino, eu vou para o céu, tá bom, não vou falar nada. Não, nós somos agentes, somos embaixadores, somos representantes aqui na terra desse reino de Deus. E para nós concluirmos aqui, irmãos, nós entendemos que o reino dos céus é a manifestação do poder de Deus revelado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse reino de Deus está em constante crescimento, até completar o número dos eleitos, dos escolhidos. Ele vai crescendo a cada dia. Findará para nós com um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora novo céu, nova terra. Viveremos por toda a eternidade com Cristo Jesus. Viveremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo o sempre. Então, essas são algumas características, o que significa o reino de Deus para todos nós. Que Deus aplique a sua palavra, em nossos corações. Então, Cristo, irmãos, aqui em Lucas capítulo 9 e o verso de número 11, está provavelmente, falando sobre essas coisas para quem o ouvia. Jesus Cristo falava desse reino. Jesus Cristo falava da sua justiça, da paz, da alegria. Jesus Cristo trazia o evangelho, as boas novas de salvação. Jesus Cristo, isso é interessante porque o ladrão lá na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então as pessoas tinham a ideia de que Jesus Cristo era rei, e quem é rei tem um reino. Jesus Cristo sempre falava isso, E as pessoas entendiam. E muitos fizeram parte desse reino quando Jesus estava aqui na terra. E muitos hoje em dia também fazem parte desse reino, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, terminando o texto aqui de Lucas 9, verso 11, ele diz o seguinte: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Além de Cristo pregar sobre o seu reino,
ele curava as pessoas que estavam enfermas. Jesus opera milagres. Jesus, ele efetua milagres e maravilhas na nossa vida. E aí a grande questão é: você faz parte desse reino? Você está dentro desse reino que é o reino de Deus? Ou você está ainda se rebelando contra esse rei? Você está vivendo em rebeldia? Pense bem nisso. Se achegue, venha participar conosco desse reino que é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus aplique a sua palavra, queridos, em nossos corações. Vamos aqui neste momento ouvir mais um hino.